O que um homem feito de milho, uma roda capaz de medir o tempo e um caracol que representam nada têm em comum? Para os maias, muita coisa. Porque enquanto observavam o céu para entender quando plantar, eles também tentavam explicar quem havia criado os seres humanos e desenvolviam matemáticas capazes de trabalhar com números gigantescos. Hoje vamos entrar em um dos aspectos mais fascinantes do mundo maia: sua maneira de entender a criação, o tempo e os números. Os Maias, segunda parte. A criação do homem. Vestígios da lendária civilização maia ainda existem hoje, assim como os mistérios que deixaram para trás. Os maias eram muito avançados, com uma incrível compreensão da matemática, astronomia, arquitetura e arte. Então, um dia, a civilização maia misteriosamente começou a diminuir por razões que ainda são desconhecidas. E, por fim, desapareceram. O Popol Vuh é o livro sagrado do povo Quiché, que são descendentes dos maias. O conto narra como os deuses Tepeu e Gucumatz se tornaram os deuses da criação. Terra! Disseram. E a terra foi criada em um instante de magia. Depois criaram animais, veados, aves, jaguares e cobras. Como essas criaturas não sabiam falar, não podiam orar aos deuses criadores. Então os deuses os condenaram a ter sua carne sacrificada e comida. Face ao fracasso de sua primeira criação, os deuses chegaram com outro ser. Dessa vez, eles o fizeram com sujeira e lama. Mas a simples criação de sujeira e lama despedaçou-se. Era muito macia e não tinha nenhum movimento ou força. Quando estava na água, não podia ficar de pé. Tepeu e Gucumatz ficaram decepcionados, mas tentaram mais uma vez. Eles perguntaram a algumas cartomantes como fazer um homem. E elas disseram: vocês têm que colocar um pouco de madeira no conjunto, e essa madeira tem de ser esculpida pelo Criador. Então, fizeram bonecos de madeira. Mas como não tinham coração e razão, não conseguiam lembrar quem eram seus criadores e vagavam sem rumo. Os deuses ficaram furiosos e mandaram muita chuva e uma grande inundação sobre a terra. As pessoas de madeira corriam desesperadamente de um lado para o outro. Muitas ficaram ilhadas na inundação, enquanto outras encontraram proteção nas árvores. Assim, mais uma tentativa teve que ser feita. Ok, dessa vez vamos saber a verdade. Finalmente, os deuses criaram seres humanos que eram inteligentes, obedientes e respeitavam seus deuses. Era assim que os maias acreditavam que os humanos começaram a existir. Os maias buscavam respostas olhando para seus deuses, mas também olhando para outro lugar, o céu. E se você gosta dessas histórias onde ciência, religião e mistério se misturam, inscreva-se no Astrolab, porque os maias ainda têm um número guardado na manga e é um dos números mais importantes de toda a história. O calendário. Os maias notaram que as estrelas no céu mudavam de posição ao longo do dia. Mas quando um ano terminava, essas estrelas retornavam às suas posições originais e começavam um novo ciclo. Isso significava que, observando o Sol, a Lua e as estrelas, os maias poderiam saber que dia do ano era, o que lhes permitiu planejar o melhor dia para plantar sementes e para colher. Durante séculos, eles estudaram os céus, aprendendo mais e mais sobre as estrelas que eles acreditavam serem deuses poderosos. Os maias usaram suas pirâmides como observatórios astronômicos e foram os sacerdotes que acumularam todo esse conhecimento. Com paciência meticulosa, os sacerdotes maias criaram um calendário de roda que associava dois calendários. O calendário Rab era baseado no ciclo solar e o calendário Tzolk'in era baseado no ciclo lunar. O calendário solar dos maias era de 365 dias, exatamente como o nosso, mas a maneira como eles entendiam o tempo era totalmente diferente. Os maias não acreditavam que o tempo era linear. Quer dizer, que se movia em linha reta, na qual eram definidos os dias, um após o outro, sempre seguindo adiante. Para eles, o tempo não tinha um começo ou um final. Tudo começava de novo a cada ano, razão pela qual o calendário utilizado tinha... E aqui vai uma ideia para pensar. Nós costumamos imaginar o tempo como uma linha que sempre avança para frente. Os maias prestavam muita atenção aos ciclos que retornavam uma e outra vez. E você, como imagina o tempo? Como uma linha ou como uma roda?
Conte para mim nos comentários. Tinha a forma de uma roda. Os maias eram mestres em números. Eles podiam calcular números que ultrapassavam 1 bilhão. O fato que mostra que eles tinham um profundo conhecimento de matemática foi a utilização do zero, que eles representavam em forma de um caracol. Mas zero não é um número, não é nada. Por isso zero não conta. Olha, Pipo, zero significa nada. Mas é um número e é também um conceito. Por mais estranho que pareça, a ideia do zero avança a compreensão em matemática. E os maias já estavam usando o zero 900 anos antes de os árabes o introduzirem na Europa. Falta descobrir mais. Porque quanto mais conhecemos os maias, menos eles parecem uma civilização perdida e mais uma cultura cheia de ideias que ainda hoje continuamos tentando compreender. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Oriente Médio, enquanto os maias foram misteriosamente abandonando suas cidades? Ao mesmo tempo em que a civilização maia estava em declínio, do outro lado do mundo, a lendária cidade de Jerusalém estava nas mãos dos árabes. Os árabes tinham tomado a cidade dos bizantinos havia alguns séculos. Mas no ano 1071, os turcos retomaram Jerusalém e assumiram o controle da cidade. Os turcos proibiram a entrada de peregrinos cristãos que viajavam para visitar o Santo Sepulcro de Jesus. E isso não agradou nem Roma, nem Constantinopla em nada. No Vaticano, o Papa Urbano II exortou os cristãos para libertar Jerusalém para o cristianismo, e assim começou a Primeira Cruzada, ou Guerra da Cruz. Em 1096, uma força europeia reuniu-se com um exército de Constantinopla. Seus líderes foram inspirados não só pela fé religiosa, mas também pelo desejo de aumentar sua riqueza e conquistar territórios. Após 3 anos de luta, finalmente Jerusalém foi libertada. Depois, os exércitos da Europa tentaram criar ainda mais reinos cristãos no Oriente Médio, mas nenhuma das 7 cruzadas que se seguiram tiveram o mesmo sucesso. Cristãos e os exércitos muçulmanos lutaram por 200 anos, e por fim, os cristãos nunca conseguiram recuperar a Terra Santa. Tanto esforço, tantas guerras, tudo isso pra nada. Bom, não exatamente. Durante os 2 séculos das cruzadas, muitos europeus foram capazes de emergir da escuridão da Idade Média, graças a seus contatos estreitos com os povos esclarecidos do Oriente. No próximo episódio, os Maias, segunda parte. E lembre-se que tudo é surpreendente quando a gente tem vontade de aprender.